Olá, mamães! Eu sou Chay Rangel do canal Pausa para Ser Mãe e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os saltos no desenvolvimento do bebê e as crises que acompanham esses saltos no desenvolvimento. Praticamente todo mês o bebê tem um salto no desenvolvimento, o que provoca uma certa crise de existência, como se fosse no adulto mesmo. O bebê passa por crises. Só que existem crises mais acentuadas e mais perceptíveis para as mães, que são a crise dos 3 meses, dos 6 meses, dos 8 meses e de 1 ano a 2 anos. Essa crise é a mais extensa. Bom, eu já passei pela crise dos 3 meses e agora eu tô enfrentando a crise dos 6 meses com a Maria Luísa. Eu não sou pediatra, mas eu sou uma estudiosa no assunto e assim, tudo que eu pesquisei e tudo que eu entendi, conversei com pediatra, eu vou passar um pouquinho pra vocês nesse vídeo, ok? Então, a crise dos 3 meses que eu passei com a Malu foi bem difícil porque coincide de você estar saindo do resguardo, a mãe ainda está muito sentimentalmente abalada e essa crise é bem complicada. A mãe acaba achando que ela não tá tendo leite suficiente para amamentar o bebê, porque no caso da Malu, essa crise dos 3 meses, ela queria mamar muito e eu achava que o meu leite não era suficiente para ela, mas na verdade era assim, ela estava enfrentando um momento de angústia, uma crise e ela queria mais o aconchego, não era necessariamente o leite. E muitas mamães entram com complemento nessa fase achando que o bebê está com fome, mas na verdade não, ele está passando por essa crise. Por quê? O bebê, aos 3 meses de idade, ele tá saindo do período simbiótico, que teoricamente era o período de desenvolvimento dele dentro do útero. É o período que ele deveria ainda estar dentro do útero em formação. Então ele começa a entender que ele tá fora da barriga da mãe aos 3 meses. E isso gera muita insegurança no bebê. Ele não sabe como lidar com isso. Então é um salto muito grande no desenvolvimento. De repente ele sai de dentro da barriga, de onde ele está protegido, e ele está fora da barriga. Então ele não sabe como que ele vai conseguir se adaptar a essa nova fase. Então entra a crise e o bebê se sente mais seguro com a mãe, com o aconchego da mãe, ele se sente como se ele estivesse dentro do útero mesmo. Então essa crise é uma fase bem complicada, que o bebê precisa realmente da mãe por perto para poder se sentir seguro realmente. A crise que eu tô passando agora, ela é a crise dos 6, mas na verdade ela começou um pouquinho antes. A minha filha vai fazer, daqui 6 dias, ela vai fazer 6 meses e ela já está nessa crise do 6º mês. Como que eu percebi? Ela já estava com uma rotina de sono padronizada, as mamadas já estavam ocorrendo em horários mais fixos e de repente ela começou a dormir menos à noite, a ficar com o sono mais irregular. Um dia ela dormia às 10 horas, outro dia ela dormia às 8 horas. Então ela foi ficando com um sono bem irregular, inclusive à tarde também. Ela tinha um sono legal à tarde, passou a não dormir mais à tarde e perdeu um pouco do apetite também. E nisso ela fica solicitando muito a minha presença. Quando eu saio de perto dela, ela começa a chorar e ela quer ficar muito tempo comigo. E muita gente acha que o bebê tá fazendo manha, mas na verdade existem muitos estudos que comprovam que o bebê com 6 meses de idade, ele ainda não é capaz de raciocinar que se ele chorar e se ele fizer qualquer tipo de manha, ele não tem essa malícia ainda de associar que ele vai ter o que ele quer. Ele apenas chora porque é um modo que ele tem para se comunicar e ele sabe que assim ele vai ser atendido. Mas não porque ele quer te chantagear, é porque ele realmente está precisando. E essa crise dos 6 meses, ela ocorre porque são muitas coisas novas pro bebê. Imagina, ele tá acostumado a ficar sempre deitadinho na caminha dele, então a visão que ele tem é aquela visão, né, deitada, que ele fica no berço ou na cama, deitado. Então aquela é a visão que ele tem. Aos 6 meses, normalmente, ele começa a sentar com apoio ou não, alguns já sentam sem apoio. E o bebê fica, outra visão, o bebê tem outra visão
do que tá à sua volta. Ele começa a perceber as outras coisas, ele começa a enxergar um cômodo inteiro da casa, ele começa a perceber pessoas, ele começa a fazer sons, ele começa a rolar. Tem também a introdução alimentar, que ocorre aos 6 meses. Então é muita novidade para o bebê. Ele passa, na introdução alimentar, ele passa de um alimento líquido, que é o leite, totalmente líquido, para começar a sentir um alimento sólido. Então imagina para ele como que é entender isso. É complicado, essa visão do mundo que ele tem agora de uma forma mais horizontal. O bebê não sabe lidar muito bem com isso. Então eles ao mesmo tempo que eles estão felizes com as novas conquistas, eles tendem a voltar para a base, que é a mãe, para se sentir protegido e se sentir seguro, porque essas mudanças elas trazem essa insegurança para o bebê. Então ele solicita muito a mãe, ele fica mais carente mesmo e chora mais. Isso é normal e passa. Muitas pessoas falam que essa crise dos 6 meses costumam emendar com a crise de 8 meses. Então, assim, dura um tempo um pouquinho maior. Mas, assim, a gente nunca deve confundir com manha, com pirraça. É um instinto de sobrevivência do bebê, na verdade. Pois bem, a crise dos 8 meses, muita gente fala que é a mais complicada, que é a tal fase chamada angústia da separação. É quando o bebê começa a perceber que não existe só aquele núcleo ali formado por pai, mãe e bebê. E talvez o irmão, né, se ele tem um irmãozinho. Ele começa a ver que tem um mundo todo fora daquilo ali, que tem o papai, que tem uma mãe, mas tem o vovô, tem um titio. Então isso gera uma insegurança nele, novamente. Tudo é baseado na insegurança mesmo da criança. Eles não sabem lidar com tudo isso e, de certa forma, eles têm uma maturidade neurológica que acontece antes do salto do desenvolvimento, só que essa maturidade neurológica não acompanha, o bebê não acompanha essa maturidade neurológica, então ele não sabe lidar com isso, não há tempo hábil para isso. Então ele não sabe lidar com essa situação. Neurologicamente ele está maduro para aquele salto no desenvolvimento, mas ele não está emocionalmente preparado. Então, ocorre essas crises mesmo. A de 8 meses, o bebê também começa a andar, às vezes, ficar em pé, que não seja andar, mas ficar em pé, segurando algumas coisas, então isso já gera uma certa insegurança. Então, assim, essas fases do bebê acontecem realmente, essas crises que acontecem, elas são de certa forma boa, porque elas antecedem um desenvolvimento muito grande no bebê. Então, assim, vai ser uma coisa boa, pro bem dele. Então a gente tem que ter muita paciência, muito afeto. Nessa hora ele precisa de muito amor, muito apoio psicológico para ele poder lidar com essas situações, né? Porque isso gera, se o bebê não for atendido de forma como ele precisa nessa fase de crise, isso pode gerar frustrações futuras. O bebê pode se tornar um adulto extremamente medroso, ou um adulto extremamente frustrado, ou que sinta pânico, fobia de alguma coisa. Então, assim, tem muitas coisas que o adulto sente e que ele não sabe explicar o porquê, mas isso vem desde criança. Nessas crises ele não foi atendido. Então, assim, estudos mostram que gera esses transtornos quando adulto. E existe também a crise de 1 ano a 2 anos, que é a fase que realmente pode ocorrer a pirraça. Aí sim, a gente pode falar que está ocorrendo a pirraça. Por quê? A pirraça significa que ele quer alguma coisa, tipo, ele quer um brinquedo, e se ele não consegue, ele vai fazer pirraça, porque ele sabe que é uma forma dele conseguir as coisas. Aí sim ele consegue associar que o choro vai trazer um certo tipo de benefício e ele vai conseguir o que ele quer. Aí já é tal chamada pirraça. Mas ainda assim a gente tem que ter muita paciência, porque no caso do brinquedo que eu falei, uma criança de 2 anos, ela não tem a mentalidade ainda formada de que ela pode emprestar um brinquedo e que um amiguinho vai usar e vai devolver. Ele não tem essa maturidade. Então a gente tem que ter muita paciência para ensinar isso para os nossos filhos, para poder compartilhar as coisas, mas sem ele sofrer, sem que cause um sofrimento nele, entendeu? Porque
Imagina a gente, quando adulto, a gente tem uma coisa que a gente comprou nova e que foi muito cara, e alguém chega e fala assim, me dá isso aqui que você já usou bastante e agora é a minha vez de usar. Como que você faz? Você fala, não, é meu, eu comprei, eu não quero te emprestar agora. E como que uma criança de 2 anos tem que ter maturidade para lidar com isso? Então a gente tem que pensar e estudar muito sobre o assunto pra gente poder criar crianças melhores. Eu acho assim que a gente tem total responsabilidade na formação dos nossos filhos para criar um futuro melhor mesmo, pra gente ter pessoas melhores. Então esse é o objetivo desse vídeo, e esse é o objetivo do meu canal, inclusive, é que a maternidade se torne uma coisa mais leve, mais saudável, para que minha filha e que o seu filho e que o seu sobrinho conviva com pessoas melhores no futuro. Ok? Então é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tô disposta a responder. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E é isso aí. Um beijo. Tamo junto. With your perfect way, you got that little sign in your eye.